São Paulo, 19 de junho de 2024, quarta-feira. Missivas com testemunho. Quovads. Aonde vai? Esta expressão é usada pelo mestre em uma de suas aulas. Houve uma aula do 2 Barrinha, na qual o mestre diz que falta pouco para a transição, um número X de anos, e que se você tivesse feito a união com ele, a prova era a percepção de sua colaboração da contribuição. Você faria a sua parte para o momento. Havia até uma palavra forte para isso. Quando vocês chegarem ao curso, saberão. Mas, como nunca chegarão, ficará no ar, porque esse conteúdo mudou para outro patamar. Sem isso, não haverá mundo bem melhor. Guardem esta observação. Regressaremos a ela ao final da missiva. A vinda até aqui hoje é por um motivo importante, sobre a palestra assistida pelo pessoal do 2 Barrinha. Refleti a cada etapa como aprendi com meu mestre. Então, algo logo no início me chamou a atenção. A palavra até que muito bem utilizada pelo ministrante da palestra era rigor. Me apercebi de uma pegadinha. Eu explico. Se eu falo sobre o rigor das antigas escolas iniciáticas, eu aumento o reconhecimento por elas e, de certa forma, aumento o grau de esperança para os alunos que já completaram 25 anos ou mais no mesmo curso. Oh, meu Deus! Abro aspas. A esperança é o fator que alimenta a ambição de cada um, de cada ser. Fecho aspas, mestre. Ou seja, baixamos o nível do rigor, entregamos os conteúdos do nosso jeitão e o ovoide se deixará ficar por mais um tempo caído nessa esparrela que se tornou o campo filosófico na dita instituição. Com rigor em baixa, eu posso ir e posso tentar alçar para o outro patamar. Não! Diz o palestrante. Abro aspas. Todo mundo vai chegar? Não, mas todos já estarão vivendo num mundo bem melhor. Fecho aspas. Senhores, a pergunta é: onde? Onde está o mundo bem melhor? Quando? Convenhamos, este início da palestra foi para justificar o injustificável.
mais uma racionalização. Haverá, como já foi dito por outra testemunha, o seu prêmio de consolação, o vale-brinde filosófico, coloridinho, sim, a etiqueta da graduação. A que mundo bem melhor o senhor palestrante se refere? No mundo onde as filhas do dono, DNA dele na terra, irmã, são postas para fora da instituição e da casa de repouso? Onde está o mundo bem melhor? E os alunos, pausados espiritualmente, onde andam? O que estão fazendo? Ora, é muita hipocrisia! As ações destes líderes é que têm tornado um inferno a vida de muitos. Vocês não sabem lidar com o desempenho mediano, não conseguem mais elevar o nível dos alunos da escola? Perdão, não tem mais como elevar, não é? Não são mais alunos, não é mais escola, é participante. E para participante, qualquer coisa está de bom tamanho. Então, para que ter rigor? O amor e o rigor são elementos para quem realmente se autoconhece e se predispõe a assumir a responsabilidade. Para quem não lembra, um dos princípios no qual você morre pelo ideal ou entende que não vale viver sem ele. É ponto marcante para a evolução em todas as escolas iniciáticas. Você toma para si. Não vi nenhum desses líderes de dentro fazer isso nos últimos tempos. Lembram de Robespierre? Como é que ficaríamos hoje sem o rigor por ele aplicado? Como ficaria o ideal se tivessem os contemporâneos de Robespierre falhado nisso? Morreram lutando. Alô, alô, Catanduva! Bons estudos aí sobre as grandes mentes. Ora, ora, aqui o que se vê é que irão morrer entregando o ouro transformado do elemento chumbo pelo mestre para os fantasiosos de plantão. A turma que age feito super-herói. A turma que usa o calção por cima da calça e se acha invencível. Corrompidos que fala. Vamos relembrar. Tudo que pode subir, inclusive no palanque, pode cair. Está aí o palestrante bispo que não nos deixa mentir. Ele caiu e foi feio. A propósito,
propósito, cadê o office boy do império? Por onde anda o protegido do imperador? Com licença. Suco verde? Não. Garapa. Me julgue. Seguindo o conteúdo do palestrante, um subtema. As forças mandaram abrir as portas, mas era para acolher, trazer o melhor de cada um para auxiliar na transição. E o que vocês fizeram mesmo? Desuniram, tiraram o ponto da união, desconstruíram a junção. Mandaram muitos alunos embora com um belo chute na traseira e fecharam a porta. Alunos estes preparados pela velha guarda, samurais do mestre. Vocês expulsaram os bons e agora estão abanando a bandeira branca? Sério? É isso que eu estou entendendo? Há vozes comentando, há uma dupla famosa querendo ampliar a pescaria na bacia das almas. Uma duplinha, as duas que se envergonhariam só de pensar em ser expostas porque ainda reagiriam. As plantinhas. Vocês estão falhando vergonhosamente na formação de seus participantes. Fica parecendo as escolas que passam o aluno sem testar. Mas não tendo rigor, qualquer picolé de chuchu ganha o vale brinde colorido e começa a botar banca, também com os exemplos restantes na instituição. Fica complicado. Falamos aqui de princípios, ideal, homens com H maiúsculo, que não temem e não alimentam com atenção os desafetos. Mas o que fazer nos dias atuais, num local onde a boa vontade um dia já foi requisito? A vida fora dos muros e com a filosofia aplicada é muito melhor que dentro da mente coletiva do medo, usada nos calabouços existenciais de Nárnia. Voltar para o pântano? O segredo é não querer. Minha gente, pulem essa página vergonhosa da história de Nárnia. Sigam suas vidas. Ela pode ser maravilhosa. Sejam vocês mesmos e sigam. Voltar para o abismo? Há uma aula do 5º curso que explica isso. Sigam! Às vezes, pessoal, um não bem dado é tudo o que precisamos. Voltando a outro subtema. Seria interessante avançarmos sobre o quesito harmonia. Exemplo interessante, não é? Se eu realmente estiver
em harmonia com o meio, eu seria picado pela cobra e teria uma infecção mortal. A fé inabalável está abalada? A samuraizada atual não fica doente? Ficam. E como ficam? Doenças graves. Os tops piramidais. A harmonia foi tão desrespeitada que ela pensa muito antes de se somar aos humanoides. E aí, o que faz o palestrante? Insufla medo, e traz à tona histórias aterrorizantes para pais e filhas. Filhos, filhas, medo, mato ou não mato, deixo ou não deixo. Não reforçarei aqui a imagem, mas chego a uma conclusão. Senhor palestrante, o verdadeiro criminoso é aquele que deixou o ego e a perversidade tomar conta de tal forma de Nárnia que o mundo bem pior avançou, feito a infecção dos germes citada pelo Senhor. São os famosos em cima do muro, sem posicionamento, egoístas. Pacto de honestidade? Estou esperando os líderes da seita se perfilarem e pedirem a pena de morte para si mesmos. Vocês não são os líderes que tomaram posse da instituição? Será que o exemplo das grandes mentes deixou de ser importante? E os seus exemplos ardam em praça pública antes de piorar o mundo. Nós aguardamos. E segue o palestrante. Abro aspas. O mundo bem melhor é um mundo que não tem causadores do mundo bem pior. Fecho aspas. Como você ousa em apontar dedos, se entre vocês a pior é notada? E os cancelamentos do grupo dos 4 barrinhas de bambu, sim, depostos, e ninguém fala nada. O egoísmo, quem dos atuais é o elo mais forte da corrente? Quem vocês imaginam? Mas vou contar uma coisa basiquinha. A corrente, com todos os seus elos, tem a força sempre do elo mais fraco. É onde a corrente rompe. Nem o salário cósmico segura. Alguém não fez sua parte, não foi fiel, não se responsabilizou, se corrompeu, não foi amigo e traiu o mestre e o mestre dele.
Com quem vocês se uniram? E aí, como anda sua mente em relação a isso? Quem sabe esta pequena fração de saber poderá ajudar. Abro aspas. Você não sabe olhar o todo que te circunda. Isso são as paixões. Isso é egoísmo. Você deve separar, dar liberdade às pessoas. Você tem que ter valor. Você é você. A fraqueza dos outros atrapalha a sua evolução. É preciso acabar com isso, com as paixões, com o egoísmo e apenas viver. Fecho aspas, mestre. Outra fração do conhecimento. Abro aspas. Dá vontade de fazer o que o mestre fez quando um grupo discutia sobre isso. Ele entrou na sala em silêncio, pegou a caneta e escreveu, abro aspas, a vergonha me impede de erguer os olhos. Fecho aspas. Sentou-se. Ficou meia hora em silêncio e depois foi embora. Ele não perdeu um segundo. Tem coisas que não dá para discutir. Tem que dizer para o outro. Abro aspas. Cresça e apareça. Fecho aspas. Mestre. E quanto à palavra comentada lá no início do texto? Aguardem, falta só um pouquinho para saber. Só um pouquinho. Como eu queria que nosso mestre voltasse. Ele certamente disciplinaria o meio, a obra e a causa, só com o seu exemplo. O medo que ele foi retirando de cada um de nós através do conhecimento, através de atitudes e palavras. Pois ele era o verbo. Está sendo resgatado para manejar e manter condicionada a manada. Entendam isso de uma vez. Nós merecemos a liberdade e seguimos com afinco para alcançá-la. Diferente dos atuais líderes, que estão mais para desenvolver e implementar escravos ao movimento. Analisem todo esse conjunto e libertem-se o quanto antes. E por respeito, encerrar esse momento, uma fração do conhecimento. Abro aspas. Por exemplo, sinto raiva de alguém e quero que ele cale a boca. Você sabe que nunca se deve odiar uma pessoa, mas sim o aspecto que ela vai gerar. Você pode sentir raiva do aspecto de conduta dela, do que vai gerar, prejudicando os outros. Não raiva dela, porque ela não tem culpa, merece perdão. Perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Por outro lado, se você não sentisse raiva, você nunca lutaria por uma causa. Fecho aspas. Ponto final. Mestre. Rogativa. Mestre, continuamos a segui-lo
e continuamos a lutar o bom combate. E agradecemos por isso, com um sorriso na alma.